Glória a Deus, meus queridos. Shalom a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Shalom para aqueles que ainda não cumprimentei, que entraram agora. Shalom a todos os que vão assistir e acompanhar também esta ministração aqui pelo nosso canal do YouTube. Você é sempre muito bem-vindo. Nós somos o Tropa de Elite de Jesus, neste braço ministerial Jovens do Tropa. Amém? Glória a Deus. Meu nome é Rony. E hoje nós estamos na terceira, ministração falando sobre o plano da salvação. Glória a Deus. Então vamos dar continuidade, né? Acredito que nós temos bastante conteúdo ainda para ver, mas depois no final, até mostrei aqui para a Daia, eu separei um presentinho que nós fizemos aqui para vocês, mas vai ter uma condição aí para receber esse presente. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então. Vamos ver de onde nós paramos. Semana passada, nós finalizamos aqui a nossa ministração, então, com o texto lá de Gálatas 2:20. Então, vamos ler do 2:19, só para nós relembrarmos. Abra aí a sua Bíblia, para nós trazer a memória sobre o assunto que nós estávamos falando. Glória a Deus. Olha lá. Gálatas 2:19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo ali? Que já não vive mais ele, é Cristo que vive nele, né? Que nós vemos falando aqui, né, nas outras ministrações, que o apóstolo Paulo compreendeu que, uma vez que ele reconheceu a obra de Cristo na cruz, como nós lemos no texto, o Espírito de Deus, né, o Espírito de Cristo, se uniu com o Espírito dele, e agora já não é mais o Paulo, né, o apóstolo Paulo vivendo, mas sim o próprio Cristo. E a vida que ele falou que ele vive na carne, ele vive de uma forma crendo em Jesus, né, crendo que o Senhor ele vai ressuscitar a Paulo no fim dos tempos. Amém? Então, nós encerramos aqui com esse texto para nos dar clareza desse assunto. Quero que vocês abram comigo lá em Romanos, volta aí um pouquinho na Bíblia. Vai ter Coríntios, depois você vai já chegar em Romanos. Romanos 6. Romanos 6, a partir do versículo 1. Nós falamos então, né, que o Senhor ele salva o homem, começando essa salvação no espírito, e essa salvação no espírito, uma vez que o Senhor se uniu com o homem, então essa salvação do espírito está garantida, o homem não perde mais essa salvação, até porque não compete ao homem manter essa salvação, mas mas ao próprio Senhor Jesus Cristo, né? Como nós temos estudado. Amém? Só que quando eu falo isso, que essa salvação no Espírito ela está garantida, isso não quer dizer que nos dá uma autorização agora para que a gente viva no pecado. Ah, já que eu estou salvo, não vou perder essa minha salvação, eu vou viver de qualquer forma. Não, não é isso que nós estamos falando. E nós vamos ter a prova através desse texto que nós vamos ler aqui agora, em Romanos 6, no versículo 1. Olha o que ele vai dizer ali. Nós vamos ler do versículo 1 até o 23. Nós vamos discorrer todo esse texto aqui, que ele é bem completo, bem? Olha só. O que diremos então? Permaneceremos nós permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Lembra que eu falei? Que quando nós fomos batizados, nós estamos sinalizando que nós fomos crucificados com Cristo? Quando nós entramos na água do batismo, nós estamos sinalizando que nós morremos agora, nós matamos a nossa carne, nós morremos para o pecado.
Ou seja, antes nós éramos escravos do pecado, então nós não tínhamos escolha. Não tínhamos escolha. Nós íamos pecar, não tínhamos para onde fugir. Porém, depois de Cristo, Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Então agora nós escolhemos pecar ou não. E aqui o Senhor está dizendo, olha, agora que nós descemos as águas do batismo, nós fomos batizados em Cristo, nós não viveremos mais para o pecado. Versículo 3: Não sabeis que todos os que foram batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Versículo 4: Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O que é novidade de vida? Primeiro, é vida. Novidade é algo novo. Algo novo na vida, porque antes nós estávamos mortos. Amém? Então, tudo na nossa vida tem que ser novo. Nosso modo de pensar, o nosso modo de agir é novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se nós estamos dizendo que nós morremos com Cristo, da mesma forma que Cristo foi ressuscitado, nós também seremos. Glória a Deus por isso. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído. Olha só. Lembra que semana passada eu falei sobre isso? Que para o Senhor aniquilar o pecado do mundo, ele precisaria destruir todos os corpos do mundo? Então, através da cruz e através do batismo, o Senhor fez isso. Eu vou ler de novo aqui para que fique isso gravado. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Viu? Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Glória a Deus. Versículo 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais poder, não tem mais domínio sobre ele. Glória a Deus. 10. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresentai os vossos membros, ou seja, o vosso corpo, como instrumentos de iniquidade ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos. Anota isso aí na sua Bíblia, grifo, dá um risquinho ali. Lembra que eu falei isso numa aula, que é a forma com que o Senhor ele vê toda a humanidade como pessoas mortas, e só tem vida aqueles que estão ligados em Deus? E é assim que ele está dizendo. Mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça para Deus. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Olha aqui, ele está alertando de novo. Nós vamos continuar pecando já que nós estamos na graça? Não, de forma alguma. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhes, servos sois daquele
a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O que ele está dizendo assim? Você que escolhe. Para aquele que você se apresentar é aquele que você vai servir. Se você apresentar o seu corpo para o pecado, é ele que você vai servir e o pecado para a morte. Agora, se você apresentar o seu corpo para servir a Deus, você vai servir o Senhor para a justiça. Amém? Glória a Deus. Versículo 17. Mas graça a Deus que foste servos do pecado, mas obedeceste de coração a forma de doutrina a qual fostes entregue. O que ele está dizendo aqui? Que bom que você foi escravo do pecado. Porque quando você era escravo do pecado, você foi fiel em pecar. Você pecou até não querer mais. Por que ele está dizendo assim? Porque agora o desejo dele é que você faça exatamente da mesma forma com o Senhor. Já que você vai se apresentar ao Senhor, né, o seu corpo para instrumento de justiça, que agora você faça isso com a mesma garra, com a mesma intensidade. Seja um instrumento de justiça. 18. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Olha aí, viu? 20. Porque quando éreis servos do pecado, estavas livres da justiça. E que frutos tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertado do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, o que ele está nos instruindo aqui? Ele está dizendo assim: lembra os frutos que você dava quando você estava no mundo? Frutos esses que agora nós nos envergonhamos. Eu me envergonho das minhas atitudes que eu tinha no mundo. E essas atitudes que eu tinha, esses atos, essas obras, era para a morte. Só que agora não, agora ele está dizendo assim: mas agora têm sido libertados do pecado, tendo-vos tornado servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Glória a Deus. Eu acredito que com esses textos que nós lemos, fica muito, mas muito fácil e muito claro de nós decidirmos para quem que nós vamos apresentar os nossos corpos. Muito fácil, né? Se apresentar para o pecado é para a morte, se apresentar para Deus é para a justiça e a justiça para a vida eterna. E aí finaliza no versículo 23 dizendo assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. O que é um dom? É um presente. E que presente foi esse que nós ganhamos? A graça, a salvação. Então, se é um presente de Deus, só cabe a Ele nos tomar. Então, nada que eu faça vai fazer com que eu possa perder isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Viu que esse texto aqui ele é bem completo e ele é assim de uma forma muito simples, é fácil de compreender as instruções que o apóstolo Paulo nos dá. É muito claro. Então você recebeu um presente eterno. É o presente, presente dos presentes. Você recebeu da parte de Deus. Só que o fato de você ter ganho esse presente, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não te autoriza a você continuar no pecado. Pelo contrário, agora você é liberto. Você tem a opção de escolher aquele que te salvou. Amém? Então, eu espero que tenha ficado bem claro aqui a respeito desse assunto, né? De que agora o Senhor nos resgatou
e nós não vamos viver no pecado. Nós vamos apresentar os nossos corpos, os nossos membros ao Senhor para a justiça. Amém? Glória a Deus. E nós vimos aqui que, vamos voltar aqui, no versículo 4, o Senhor ele fala uma coisa. No versículo 5, ele diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. O que ele está dizendo? É que o Senhor vai ressuscitar a todos nós. Todos nós. E quando acontecerá isso? Quando acontecerá? Vamos ler lá? 1 Tessalonicenses, avança aí, um pouco mais para o final. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, do 13 ao 17. Olha o que ele vai dizer. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem. O que ele está falando aqui? Na Bíblia, você vai ler isso algumas vezes, acerca de quando uma pessoa que, para nós, né, morreu, você vai ver que na Bíblia diz assim, a pessoa dormiu. Né? Você vai ver também como foi com Adão, que a Bíblia diz que o Senhor colocou ele num profundo sono. Né? Na verdade, é uma morte aquilo. Amém? Então, aqui ele vai dizer assim, não quero, porém, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Por que ele fala dos que dormem? É porque aqueles que estão em Cristo, mesmo que eles morram, o corpo físico ainda estão vivos no espírito. Agora, a verdadeira morte está quando a pessoa morre o corpo e ela não recebeu a vida de Cristo. Aí essa está morta eternamente. Ela não recebeu a vida no espírito. Por isso que ele fala acerca dos que dormem. Por que ele fala assim, os que dormem? É porque eles irão ressuscitar. Então é como se estivesse numa sala de espera. Amém? Vamos lá. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm a esperança. Quem é a esperança? É Cristo. Ou seja, se alguém da sua família, alguém conhecido, morreu com Cristo, ele está dizendo aqui, ó, não se entristeça. Não se entristeça. Por quê? Porque nós vamos ver que no fim o Senhor irá ressuscitar este. Agora, fique triste por aqueles que estão morrendo sem Cristo. Sem Cristo. Amém? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, olha só, Deus trará com eles. Deus trará com ele. Aqueles que dormiram, ou seja, né, que morreram, mas com Cristo, Deus trará de volta. Amém? Versículo 15. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, o que estamos vivos, e permaneceremos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aqui, que bênção. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, preste atenção aqui, presta atenção aqui. Olha só. Quando que o Senhor vai ressuscitar aqueles que dormem? Quando Jesus voltar. Quando Jesus estiver voltando, quem serão os primeiros que vão ser ressuscitados? Que vão encontrar Jesus? Aqueles que morreram, ou seja, aqueles que dormiram, que têm Cristo. Se um de nós aqui morrer hoje, nós estaremos dormindo. E quando Jesus voltar,
nós vamos ressuscitar e vamos nos encontrar com Jesus primeiro. Depois desses que ressuscitaram, aqueles que nesse tempo ainda estiverem vivos aqui na terra, com Cristo, serão arrebatados e encontrarão com Jesus no ar, nas nuvens. Essa é a vinda do nosso Senhor. Essa é a vinda do nosso Senhor. Amém? Vamos seguir. E por que que Jesus vai voltar? Alguém sabe? Vamos observar os textos, o que que os textos nos diz? Vamos ali avançar lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Todos acharam? Olha o que ele vai dizer ali. Abençoado é o santo, abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos. Agora nós vamos entrar num assunto aqui que eu quero explicar aqui de uma forma geral, e nós vamos compreender isso aqui também. Se você voltar um pouco ali no versículo 4 desse mesmo texto, você vai ver que vai estar falando algo também semelhante. Ele diz assim: e eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e os que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido a sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que que é esse reinado de Cristo de 1000 anos? Esse aqui é o que o Senhor veio anunciar. E talvez, acredito eu, que é uma das maiores confusões que se tem dentro das igrejas hoje, é a respeito desse assunto. Porque as pessoas misturam salvação com reino, achando que é a mesma coisa. E aí, quando nós vamos ler nas Escrituras, dá a ideia de que eu posso perder a salvação. Mas se eu observar o texto, ali vai estar falando de reino e não da salvação. Então nós temos que cuidar muito com esse assunto. A salvação é uma coisa e o reino é outra. E que reino é esse? É isso que nós estamos falando aqui. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para estabelecer o seu reino durante 1000 anos aqui na terra. E aqueles que obedeceram ao Senhor, que fizeram tudo de acordo com o que o Deus Pai mandou, esses governarão com Cristo durante 1000 anos. Então, quando a Bíblia fala de reino de Cristo, é esse reino de 1000 anos que acontecerá quando Jesus voltar. Amém? Então, esse é um dos motivos pelo qual o Senhor voltará. Qual outro motivo que o Senhor vai voltar? Vamos abrir lá em João. João 6. Um dos motivos é estabelecer o seu reino, o seu governo. João 6, a partir do versículo 37. Qual é o outro motivo ao qual o Senhor vai voltar? Olha só. Todo aquele que o meu Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. O que que ele está dizendo aqui? De modo algum eu vou lançar fora. Ou ele está dizendo assim, aquele que vem a mim, se pecar novamente, eu lanço fora. É assim que está falando aí na Bíblia de vocês? Não, né? Ele está dizendo assim, de maneira alguma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum
Pelo menos é isso que está escrito na minha Bíblia. Não sei se na Bíblia de vocês está escrito isso, mas na minha Bíblia está escrito assim: mas nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu os ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu os ressuscite no último dia. Então, esse é um dos motivos, um dos outros motivos pelo qual o Senhor virá. Por quê? Porque esta é a vontade do Pai, que Jesus ressuscite aqueles que o Pai enviou até Jesus. E agora, uma das questões, né, que dá confusão às vezes dentro da igreja, ou perde a salvação ou não perde a salvação. E o porquê que eu acredito que através desse texto aqui, nós temos um argumento muito forte para que a gente creia que nós não perdemos a nossa salvação. Porque o Senhor, ele disse assim, que esta é a vontade do Pai, que todo aquele que ele enviou até mim, que nenhum deles se perca. Amém? Agora, se eu disser assim aqui, a Daia recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas a Daia cometeu um pecado, a Daia perdeu a salvação. O que que eu estou dizendo? A Daia veio até Cristo e Cristo lançou a Daia fora porque ela pecou de novo. O que que eu tenho que dizer? Que Cristo não cumpriu com toda a vontade do Pai. Então, nós cremos através desse texto que quem mantém a nossa salvação é Cristo. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai. Amém? Então, através desse texto, nós conseguimos observar. E claro, eu vou repetir aqui novamente. Lembrem-se sempre: eu não vou perder a minha salvação, mas eu tenho que lembrar do texto de Romanos 6. Romanos 6. Grava na sua mente. Romanos 6. Não viveremos no pecado. Não viveremos no pecado. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos seguir. Então, o Senhor veio para cumprir, né, a vontade do Pai, que era nos ressuscitar e também estabelecer o seu governo. E agora nós vamos ver, então, a diferença entre a salvação e o reino. Qual é a primeira, né? Eu vou falar aqui dessa parte, para que a gente não se estenda muito. Tem muitas diferenças entre a salvação e o reino, mas eu vou citar essa, que talvez é uma das principais, entre tantas. Mas qual que é a diferença entre a salvação e o reino? Primeiro, a forma com que ela é adquirida. A forma do que elas são adquiridas. A salvação, ela é adquirida de uma forma e o reino é adquirido de outra forma. Amém? A salvação é pela graça, mediante a fé. Vamos abrir lá. Efésios 2. Efésios 2, versículo 8. Olha o que ele diz lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Ou seja, se isso não vem de nós, não é o meu comportamento que adquire essa graça. Isso foi um presente de Deus. Não é pelas obras, para que nenhum homem se glorie. Ou seja, se eu falar que eu posso perder a salvação, eu estou dizendo que aquele que se comporta bem mantém a sua salvação. Logo, já não é obra do Senhor, é obra daquele que se comporta bem. E aí, aquele homem que se comporta bem está dizendo assim: não, eu sou salvo porque eu cumpro com a vontade do Senhor. Né? Eu devolvo o dízimo, eu oferto, eu ajudo a viúva, o órfão, o pobre. Ou seja, está fazendo a obra. Não que as obras não sejam importantes, nós já vamos chegar lá. Mas o que está acontecendo com esse homem? Ele está se gloriando, como se fosse ele o autor da salvação. Por isso que o Senhor nos diz que não, que a salvação é pela graça, é pela fé.
E outra coisa que nós temos que entender, o que que é a fé? A fé é aquilo que nós não vemos. É crer naquilo que nós não vemos. Está lá em Hebreus, Hebreus 11:1. Pode deixar anotado, depois você procura lá. Então, se a fé é aquilo que eu não vejo, tudo que eu vejo não pode me levar à salvação. Então, as obras não podem me levar à salvação, porque as obras eu vejo. Estão compreendendo? Então, é pela fé, eu tenho que crer que quem fez isso foi o Senhor. Ele morreu por mim. Ele ressuscitou. Foi um presente dele, não tem nada a ver comigo. E outra, não fiz nada para merecer. Ele me deu, porque ele é bom. Ele é misericordioso. A glória é dele. Amém? Então, essa é a forma de adquirir a salvação, pela fé. O único, dá para se dizer assim, o único trabalho, a única coisa que nós temos que fazer é crer. Só que também tem um porém. Até o crer é dado por Deus. Até nós crermos, é o Senhor que nos dá, é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que nos envia até Cristo. Foi o que nós lemos agora em João 6. Todo aquele que o Pai envia até mim. Ou seja, se nós fomos para Cristo, foi porque Deus nos enviou. Ou seja, isso é uma obra completa de Deus. Não tem nada a ver conosco. Nós não fizemos absolutamente nada. É o Senhor purinho. Amém? Então, essa é a obra da salvação. Já o reino, aquele tempo de 1000 anos que o Cristo vai governar sobre a terra, como é que eu posso adquirir agora a entrada nesse reino? Vamos ler lá, Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Olha só, é um texto bem conhecido. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Vê que se eu confundir esse texto com salvação, dá a entender que, opa, mas daí eu vou perder ou não? Só um pouquinho. A salvação nós acabamos de falar que é pela graça. É um presente de Deus. Ponto. Agora, o reino é o período de 1000 anos de governo de Cristo. Mas agora ele está dizendo assim, nem todos vão entrar. E quando ele diz assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Quem é que fala que Jesus Cristo é o Senhor? Os crentes. Ímpio não fala que Jesus é Senhor. Se o ímpio falar que Jesus Cristo é o Senhor, ele está salvo. Ele se torna um crente. Não é mesmo? Então, o que, que esse texto está falando? Ele está falando para os crentes, aquele que crê em Cristo. E ele vai dizer assim no 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Quem é que profetiza? Em teu nome não expulsamos demônio? Quem é que expulsa demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Quem é que vai fazer as maravilhas? É crente, são os cristãos. E como é que eu tenho a entrada no reino? Versículo 21. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então agora nós já compreendemos uma coisa, vou deixar bem claro. A salvação é pela graça. É um presente de Deus que nós não merecemos, mas pela misericórdia dele, ele nos deu. Ele nos deu. Nós recebemos essa salvação. Agora, o reino milenar de Cristo é pelas obras. É eu fazer. E fazer o quê? Aquilo que Deus manda. Aquilo que o Senhor fala no meu coração, fala no seu, quando o Senhor diz, ó, vai lá e fala, ora por fulano. Ó, vai lá e abençoa o ciclano. Ó, obedece o pai e a mãe. Essa obediência ao que Deus fala vai te dar a entrada no reino. Isso você pode perder. A entrada no reino, essa você pode perder. Por quê? Porque o reino é por mérito, é por obras. Se você obedece, você está dentro. Se desobedeceu, está fora. É como no jardim. Obedeceu, está dentro do jardim. Desobedeceu, está fora do jardim. Conseguiram compreender? Salvação, reino. Salvação pela graça, reino pelas obras. Amém?
Vamos lá, vamos avançar. Vamos voltar em Apocalipse, Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2, o versículo 23. Olha o que ele vai dizer aqui. Eu vou ler do 22 para que vocês tenham um contexto, tá? Olha só. Eis que eu vou jogá-la em uma... do 21. Ó, acompanha comigo do 21. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela, em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam dos seus atos. Versículo 23. E eu matarei os seus filhos com a morte, e todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e o coração. E eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. O que ele quer dizer com esse texto aqui? O que ele está falando? Que as nossas obras serão recompensadas. Então, a salvação, como nós lemos ali, não é pelas obras, é pela graça. O reino é o contrário, já é pelas obras. E as nossas obras serão recompensadas. Só depende que obras são essas que nós estamos fazendo. Se nós tivermos boas obras, ou seja, obras que vão de acordo com o que Deus falou, o que Deus mandou, nós teremos a recompensa. Boa, participantes do reino. Se nós tivermos más obras, essas más obras também serão recompensadas. Assim como ele falou no texto, será com castigo. E nós não entraremos no reino. Amém? Vamos seguir ali. Nós vamos voltar um pouquinho ali, ó, no versículo 2, Apocalipse 2, 2. Olha só o que ele vai dizer. Aqui, esse Apocalipse 2, 3, 4 vai estar falando sobre as igrejas. São cartas às igrejas. Amém? Apocalipse 2, 2, ele vai dizer assim: Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não pôdes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos. Ou seja, o que o Senhor está dizendo assim? Olha, eu conheço as tuas obras. Aí ele vai falar assim no versículo 7. Olha só, versículo 7. Ele vai dizer assim: Aquele que tem ouvidos, ouça o, é, o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que ele está dizendo assim? Versículo 2, eu conheço as tuas obras. No versículo 7, ao que vencer. Quem são esses vencedores? Aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu e que herdarão o reino, que conseguirão entrar no reino e governar com Cristo. Então, para nós entrarmos no reino, precisaremos das obras, a obediência. Amém? E essas obras serão recompensadas. Olha só, vamos ver outro exemplo. Versículo 11. Perdão, versículo 9. Olha só. Eu conheço as tuas obras. Ele inicia assim. Aí pula para o versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Que segunda morte é essa? A morte do Espírito, que é o dano da segunda morte. Amém? Então ele vai continuar falando, se você continuar lendo esses textos, ele vai continuar falando assim, olha, eu conheço as tuas obras, e ao que vencer, dar-lhe-ei isso. Ou seja, ele está falando de recompensa. Amém? Então, eu acredito que ficou bem claro aqui a respeito desse texto. A salvação é uma coisa, reino é outra. Amém? Salvação é pela fé em Jesus Cristo.
E o reino é pelas obras, é aqueles que fazem a vontade do Pai e guarda suas obras até o fim. Amém? Para nós encerrarmos aqui essa parte, volta comigo lá novamente em Efésios 2, do 8, novamente, vamos ler esse texto aqui. Olha só o que ele diz ali, nós já lemos antes. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o 9. Não de obras, para que nenhum homem se glorie. Mas olha o que ele diz no versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras. Nós fomos salvos pela graça para as boas obras. O que ele quer dizer em outras palavras? Não tem como você fazer obras se antes você não for salvo. Não tem. Por quê? Antes de ser salvo, as tuas obras eram mortas. Eram obras do pecado. Então, primeiro o Senhor tem que te salvar para depois você realizar obras. Compreenderam? Por isso que a salvação não é pelas obras. Porque as nossas obras antes da salvação são obras de morte. Então, primeiro o Senhor te salva para daí então você conseguir praticar boas obras que te dará acesso ao reino milenar de Cristo. Amém? Ficou compreendido essa parte? Glória a Deus. E assim nós encerramos então essa parte aqui da salvação e uma introdução aqui do rei.